Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast da MindMaster, o podcast Seja Ágil. Hoje temos a ilustre presença do Theo, o mais novo contratado da MindMaster, nosso Agile Coach, falando diretamente do Canadá. Fala aí, Theo. Tudo beleza aí, pessoal? Estamos aqui, vamos bater um papo bem interessante sobre um tema da atualidade. Estou muito feliz de estar participando aqui desse primeiro podcast aqui com vocês. Seja bem-vindo, Theo. Conosco também temos o Denison Vieira, CEO da MindMaster. Dá uma palavrinha aí. Fala aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio desse podcast. E espero que vocês gostem. Nesse podcast a gente vai apresentar aqui o nosso novo Agile Coach, né, contratado aqui para nos ajudar a disseminar aqui a nossa mensagem de agilidade e ajudar a fazer da gestão ágil mais popular, né? Então o Theo vai trazer toda a bagagem dele aí. E hoje ele já vai começar, já chegou começando, né, Denis? Já vai chegar aqui fazendo podcast junto com a gente. Chegou marcando gol. Hoje nós temos um tema bem legal, bem atual. Vamos falar sobre os impactos aí da Covid-19 no mercado de trabalho. Você, com certeza, que está nos ouvindo, está sofrendo esses impactos, deve estar com um monte de dúvidas. Ao longo dessa semana, nós fizemos uma pesquisa com os nossos alunos e assim, queremos debater isso com vocês. Bacana. Vamos lá? Vamos entrar nos nossos tópicos aqui de hoje, então? Lembrando que você pode assistir esse podcast também no YouTube, tá? Então, se você, às vezes você está ouvindo no Spotify, no aplicativo da Apple, ou seja qual for aí seu aplicativo de podcast, se você estiver ouvindo, saiba que você também pode assistir, caso você queira, no YouTube. Se você está assistindo no YouTube e não sabe que isso daqui também está nas plataformas de podcast, você também pode ouvir, tá? Então isso daqui está sendo colocado aqui em várias mídias, né, para cada um aí, para quem prefere. Quem prefere assistir, tem como assistir. Quem prefere ouvir, tem como ouvir. Então vamos lá. E lembrando também que se você estiver no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube, não deixa de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar isso daqui com mais pessoas que você acha que possam se beneficiar aqui desse conteúdo. E o tema de hoje, né, Denis, é mercado de trabalho da Covid, os né? impactos da Covid-19 no mercado de trabalho. A gente fez essa pesquisa com a galera, as pessoas acabaram nos respondendo, especialmente o que está pegando mais, e a ideia é a gente debater nós três aqui, trazer um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, aquilo que a gente tem ouvido, e trocar uma ideia, e certamente você vai se identificar com todos os tópicos que a gente discutiu aqui. A primeira coisa que nós vamos falar vai ser sobre o home office, né? Algumas pessoas enfrentaram algumas dificuldades a respeito do home office, seja de estrutura para trabalhar, seja no ambiente favorável. Eu mesmo já tive dificuldades aqui de estar fazendo aqui uma live com os alunos e, de repente, meu filhinho aparecer aqui e acabar participando da live, ou a cadeira que eu estava não está muito legal. Você já deve ter passado por vários e vários desafios desses. E o Denison e o Theo vão me ajudar aqui a comentar um pouquinho disso, depois a gente vai trocando. Vamos falar um pouquinho o que vocês têm visto por aí de dificuldades do home office aí nesse período de quarentena, Denison e Theo. Quem quer falar primeiro, Theo? Quer que eu falo? Pode ser. A questão do home office, ele, para algumas pessoas, né, isso já é um pouco mais comum, né? No Brasil, ele é meio que tendência de um trabalho cool, é um diferencial para as empresas. Mas o grande diferencial, posso até falar, o grande problema, né, desse momento que estamos vivendo é porque foi algo que não foi planejado, foi emergência, foi dentro de um caos, dentro de uma crise, os filhos estão em casa, então tem muita coisa envolvida, são muitas variáveis do que simplesmente sentar num momento tranquilo, né, você prepara ali todo o seu ambiente, agora você vai trabalhar, né? Não tem esse lado de fadas, né? Não tem esse lado encantado, esse lado colorido, né? Foi bem uma solução de contorno mesmo, algo para apagar um incêndio. Eu acho que o principal problema está sendo esse mesmo, né? Como o Denis comentou, a gente fez uma pesquisa essa semana aqui com a nossa audiência, perguntando quais são as principais dificuldades que o pessoal está enfrentando nesse momento que a gente está vivendo hoje. Eu não sei quando que você está ouvindo esse podcast, quando que você está assistindo esse vídeo, mas a gente está gravando no momento que a gente está em quarentena, né? O mundo inteiro praticamente está em quarentena. A gente está aqui no Brasil em quarentena, o Theo está no Canadá, aí também está, né, quarentena, Theo? Aqui sim.
Em todo lugar aí a gente está vivendo esse momento de quarentena, porque a gente está num momento aqui de pandemia, de coronavírus, e ninguém sabe o que vai acontecer. E isso foi, como o Theo disse, autoimposto para as pessoas, né? E a gente sentiu isso na pesquisa, né, que a gente fez. A maioria das pessoas responderam, né, a nossa pesquisa dizendo que a principal dificuldade que elas estão vivendo hoje é como lidar com essa questão do home office, com a produtividade no home office, com a gestão da equipe, a gestão do trabalho, e conciliar isso com todas as distrações que o pessoal tem em casa, e falta de infraestrutura em casa, né? Nem todo mundo estava com a infraestrutura preparada, porque justamente foi autoimposto isso, né? Chegou o vírus, aí de repente virou o mundo de ponta cabeça, e tá um monte de gente tendo que, do dia para a noite, passar a trabalhar como home office. Nem todo mundo estava preparado para isso, né? E então, tem outros aspectos, né? Não sei vocês, mas o primeiro impacto que me deu aqui foi: será que minha internet vai aguentar? Será que minha cadeira, que eu não vou ficar com dor na coluna aqui? Coisas que eu nunca ia imaginar que eu ia ficar preocupado com isso. Vocês passaram por isso aí também? Rapaz, e assim, né? Quando o cidadão brasileiro, digamos assim, ele tem uma casa confortável, onde ele pode separar ali um quarto, né? Tem uma casa de 3 quartos que ele pode separar um quarto para poder trabalhar, é uma coisa, né? Mas a grande parte tem ali uma casa de 2 quartos, de 1 quarto, e às vezes mora no estúdio, não sei, e mora com outra pessoa e precisa dividir espaço. Eu tenho conhecidos que ou ele estuda na sala ou ele não estuda, né? Só que aí ele tem a dificuldade da TV porque ele tem 2 filhos, né? 2 filhos pequenos ainda. E filho pequeno, eu também tenho filho pequeno, eu sei que a TV é um monopólio dele, né? O YouTube, né? YouTube é da criança, cara. Vai querer assistir desenho, seriado, é só as coisinhas deles. E fica difícil mesmo, né? Quem tem essa dificuldade, igual você comentou do seu colega, que não tem um cômodo na casa específico para poder se reservar para o seu home office, tem que trabalhar ali junto com a criança por perto, com o resto da família por perto. Às vezes, tanto o marido quanto a esposa trabalham e os dois têm que trabalhar ao mesmo tempo em home office, e a criança querendo brincar ao mesmo tempo. E a criança está no home office também. E nem também, todo mundo tem mais de um computador, né? O meu filho também, ele está tendo aula, ele tem 6 anos. E ele está tendo aula virtual, está tendo aula, a escolinha, ele teve aula hoje de manhã. E junto ali com a turminha dele, tendo aula virtual do mesmo jeito. Então, basicamente, aqui em casa nós somos em 3, né? Tá os 3 fazendo home office, a minha esposa também fazendo os trabalhos virtualmente ali com a... Mas você alterna esse momento do homeschooling com o seu filho, a sua esposa? Graças no momento é você que cuida, depois ela... A gente tem sorte, né? Eu tenho sorte da forma do nosso trabalho aqui na Mindmaster, eu consigo conciliar isso. É mais fácil, né? Eu consigo, no momento da aula do meu filho, eu consigo parar aqui, não tô gravando nenhuma aula, não tô fazendo nada, eu vou lá e acompanho ele. A minha esposa, a mesma coisa. Mas eu imagino que talvez, eu tenho um pouco de sorte, né, de poder ter essa flexibilidade. Nem todo mundo tem isso, né? Às vezes a maioria das pessoas tem que estar ali o tempo todo online, trabalhando, e o filho também tem que estar na escola, e a esposa também. Então, e esse é um dos principais problemas, que é a distração, né, no home office. Né? Mas tem coisa boa, viu, Theo? Eu voltei a aprender sobre álgebra, né? Porque eu tô tendo que ajudar os meninos aqui. Tem coisa que eu não lembrava mais. Mas vamos lá, galera. Realmente a gente tem esses desafios. Tem um desafio também, não sei se vocês já passaram por isso, que eu vejo alguns colegas das empresas, tem sido comum a questão de fazer reunião via Zoom ou via outro aplicativo. E a quantidade de reunião que tem aparecido, parece que algumas pessoas, ou até algumas equipes, têm exagerado um pouco a mão, né? Ou para mostrar serviço, ou porque realmente não estão sabendo coordenar ali como atuar remotamente. E certamente quem está ouvindo esse podcast vai se identificar com a gente com isso. Vocês já viram isso acontecer também? Sim. Isso aí, se um time puxa uma retrospectiva, com certeza esse é um tema. Muitas reuniões online, e às vezes o cara coloca ali no mute para ele poder se concentrar, né? Porque senão fica pipocando ali, notificação. Sim, realmente isso é um dos grandes problemas. Esse é um problema mesmo, né? E trazendo para a gestão ágil, que é o que a gente discute, né? Que é o que a gente ensina. O que vocês veem aí
Claro que eu estou perguntando aqui, eu já sei a resposta porque a gente trabalha junto, né? Mas é legal para o nosso público. Como que vocês veem ou quais dificuldades, ou como que a gente pode juntar aí toda essa questão das reuniões que a gente já tem, né, por conta da gestão ágil, por exemplo, quem usa Scrum, tem lá Planning, Daily, todas essas coisas, como é que a gente faz isso remoto? Tem alguma dificuldade ou não, ou dá para fazer tranquilo? O que vocês acham? Só para ver a opinião de vocês. Pode falar aí, Denis. Vai lá, tô te vendo aqui. Ok. Na minha concepção, pode sim se executar normalmente, assim como você executaria na empresa, você também pode executar as reuniões normalmente, mas devido à situação que tudo teve que mudar rapidamente, a gente ainda está dentro da curva de aprendizado, né? De se adaptar a não ter mais aquele contato ali, tanto o visual quanto o físico com as pessoas, e agora você vai fazer tudo isso virtualmente, tudo isso distante, né? Então, você pode chegar ao mesmo estado de eficiência que você fazia uma reunião antes, presencial, isso online. Mas isso leva tempo, e isso vai muito da maturidade de cada equipe, né? De um entender que o outro demora um pouco mais para se conectar junto no momento da reunião, e se conectar tanto no sentido psíquico, né, dele estar realmente ali na reunião, e quanto também chegar no horário, né? Porque tem aquela confusão de tipo, eu estou na minha casa, então eu não preciso me comprometer com o horário. Então, até o ser humano se adaptar que aquilo ali é uma nova realidade, leva um tempo também. Como também você não vai trabalhar até 10 horas da noite só porque você está em casa, né? Nossa. Você pode aí acabar passando por um tal de burnout, né? Não sei se o pessoal que está ouvindo aqui já está acostumado com esse termo, mas tem sido cada vez mais comum, porque as pessoas estão exagerando um pouco no trabalho e acabam ficando no nível de estresse até maior do que no dia a dia do escritório. Também tem o lado positivo, da gente evitar aquelas horas de trânsito, especialmente quem é aqui de São Paulo sabe como é, evitar aquelas horas no trânsito que são improdutivas, é perigoso, chato, e a gente está trabalhando de casa. Tem pontos positivos e negativos, o que leva a gente para do próximo tópico aqui que a gente trouxe para discutir, que é uma coisa super importante, que é cuidar da nossa mente, né? Evitar aí notícias negativas e gerenciar um pouco essa ansiedade, porque a gente normalmente está no controle da situação, e com essa pandemia global, muitas das coisas que a gente tem visto acontecer, a gente não sabe como vai ser, quando que acaba, vai ter lockdown, não vai? Como é que vocês têm visto isso? O que vocês têm acompanhado aí? Acho que seria legal a gente compartilhar aqui com a galera. Denis, eu posso até complementar um pouco aí esse ponto, nessa questão, sobre a questão que você falou da maturidade, né, de dividir o tempo, e às vezes a pessoa se coloca muito trabalho por ela estar em casa, né? Isso pode ser fruto de uma, como eu posso dizer, porque às vezes a pessoa está trabalhando no escritório da empresa, o chefe está ali perto, o chefe está vendo, né? Então meio que ela, não, tem alguém vendo o meu trabalho, né? Talvez pode ser que a pessoa está se colocando toda essa carga sobre ela, justamente para suprir a falta da proximidade com o chefe, tipo, cara, eu tenho que trabalhar bastante aqui, porque senão o meu chefe ele vai entender que eu não estou produzindo, né? E todo com essa pressão de desligamento, de demissão, então a pessoa auto se coloca esse julgo sobre ela, né? Eu acho que é isso, né? Além o complicado é isso, né? Além da pressão já do momento, a maioria das pessoas estão preocupadas ou ansiosas, né? Com o que está acontecendo, ninguém sabe quando que vai acabar essa pandemia, quando que não vai, né? Qual que vai ser o desenrolar, se as coisas depois, pós-Covid, vão estar iguais, melhores ou piores, ninguém sabe, né? E também tem algumas pessoas que estão otimistas, né? Acham que vai estar melhor, que a gente vai voltar melhor, mas enfim, além de toda essa preocupação que a situação já gera, tem essa que o Theo comentou, né? Da pessoa ficar naquela tensão, porque ela não está lá no escritório, né? E ela tá naquela tensão de, pô, será que meu chefe tá me vigiando, tá achando que eu não tô fazendo nada? Cada empresa tem uma cultura diferente, né? Tem empresas que tem aquela cultura de vigiar mesmo, de controlar as pessoas, e agora tá todo mundo em casa, como é que controla, né? E aí o cara que tá acostumado a ser controlado, ele fica mais apreensivo ainda. Putz, e agora? O que eu faço, né? Fico aqui online até mais tarde, não fico?
puxando um pouco pelo que você falou dos métodos ágeis, como que a gestão ágil pode ajudar, a gente que trabalha com métodos ágeis está sempre trabalhando a colaboração. E a gente pode fazer as daily scrums, todas as nossas reuniões, a gente pode usar um Kanban usando uma ferramenta como o Trello, por exemplo, e colaborar sem a necessidade dessa pressão toda, né? Esse é um grande benefício que a gente tem utilizando gestão ágil. O trabalho é sempre transparente, né? A gente identifica ali os pontos de gargalo e começa a trocar ideias sem essa necessidade dessa pressão imensa de querer mostrar para o chefe, né? E isso é muito ruim, né? Para a cabeça e até o trabalho. E que sugestões vocês dariam para, por exemplo, a pessoa está dentro de um cenário de uma empresa que talvez não implementa ali o ágil, né? Mas tem, por exemplo, alguém que já teve o contato, que faz parte da equipe, já teve o contato com métodos ágeis e acha que isso é interessante. E às vezes ele aspira, sei lá, ser um Scrum Master, um líder de equipe, implementar métodos ágeis dentro da sua equipe. O que ele poderia fazer para unir aí os dois lados, de tanto passar a confiança para o chefe, que é controlador, digamos assim, mas que o time está trabalhando mesmo em meio a tantas diversidades, né, tantos conflitos e problemas, que o time continua a produzir e passar essa transparência e confiança para ele. O que vocês poderiam sugerir nisso, em relação a isso? Quer falar primeiro aí, Denis? Olha só, especialmente se alguém já teve contato com métodos ágeis e a empresa ou a equipe ainda não pratica, esse é o grande momento, é a sua grande chance de marcar um golaço, porque ele encaixa perfeitamente com esse momento de trabalho remoto, de necessidade de troca de informações, de transparência, como eu mencionei agora há pouco. Então, se você puder e tiver a oportunidade de sugerir, implementar, ainda que pequenos passos, começar pequeno, mas começar a implementar práticas ágeis, além de você ganhar um destaque profissional, com certeza o ambiente de trabalho vai melhorar. Então, como o Denison mencionou, se a gente, por exemplo, vamos fazer uma reunião diária melhor estruturada, que atenda a nossa necessidade, não precisa seguir o by the book ali, mas alguma coisa que vocês possam já ir melhorando, ter melhorias contínuas ali, pequenas vitórias. Se você tiver um quadro, antigamente a gente tinha o post-it, agora está todo mundo em casa para fazer um Kanban. Usa o Trello, por exemplo, que é uma ferramenta que eu gosto bastante e que ajuda todo mundo a colaborar. Então, acho que tem que partir de você, que já tem esse domínio, você pode sugerir isso para o seu chefe, já apresenta alguma coisa, apresenta ali como você pode ter pequenos eventos ágeis ali, fazer uma retrospectiva, uma revisão, um planejamento do seu sprint. Já cria o perfil do chefe no Trello, né? Já coloca ele lá para visualizar o quadro. Eu acho que, e assim, dando segmento, né, no que o Denis disse, eu concordo 100%. Eu acho que não tem, para quem ainda não faz gestão ágil, para quem ainda não tem isso na sua equipe ou na sua empresa, não tem melhor momento do que agora para você fazer isso. Não que seja um bom momento, né? O momento é péssimo, mas a situação, ela meio que exige que você faça alguma coisa diferente do que você fazia antes, né? E das coisas diferentes, dos jeitos diferentes de trabalhar, para mim, o que melhor se encaixa no que está acontecendo aqui é a gestão ágil, né? Porque, até, por exemplo, um dos valores do Scrum é a confiança, né? As pessoas têm que ter confiança. E quando você está a equipe toda trabalhando de home office, você vai ser forçado a exercitar a confiança, né? Todo mundo vai ter que confiar um no outro, porque as pessoas não estão próximas, não estão se vendo, né? Então tem que confiar que o outro vai fazer o seu trabalho lá na sua casa, né? Então tem vários dos pontos da gestão ágil que eles se encaixam perfeitamente para essa situação que a gente está vivendo, né? Então eu acredito que para fazer a gestão de uma equipe, de um projeto, de uma empresa, seja lá o que for, usando gestão ágil no que a gente está, no contexto que a gente está agora, é a melhor forma, melhor do que tentado de outro jeito, né? Mas sabe que a gente está vivendo aí num momento que está muito triste, a gente tem visto notícias muito ruins, algo que realmente às vezes a gente fica até deprimido, né? Você parar hoje para ler um jornal, notícias, realmente deprime. Mas esse tipo de atitude positiva, de ver oportunidade, mesmo a crise, coisa e tal, talvez possa ajudar as pessoas a sair desse sentimento ruim no trabalho, de como organizar o trabalho, de como ver uma saída realmente prática
de pegar aquele monte de trabalho que, embora você esteja em casa, pode ser que você esteja com uma pilha de trabalho para fazer, e os métodos ágeis podem realmente te ajudar. Você organizar ali o que a gente chama de sprint, ali, um período onde você vai executar tudo aquilo que você está se propondo a fazer. Você pode ter reuniões diárias com a equipe que duram apenas 15 minutinhos ali, não precisa ser aquela reunião de status report longa, chata. E já tem até memes na internet que as pessoas pegam o celular e colocam uma foto delas, né, na câmera. Vocês já viram isso? Não vi. Ou trocam o nome do perfil do Zoom para Reconectando, né? Eu já vi. Mas vamos aproveitar o máximo que a gente tem para jogar todo mundo com o astral lá em cima, com o ânimo lá em cima. Evitar, eu tenho visto, nessa pesquisa a gente viu que teve uma incidência de muita gente preocupada, né, muita gente ansiosa, embora tinha bastante gente otimista também, muita gente triste, né, e o recado que eu acho que a gente pode passar é que realmente é um desafio, mas que estamos juntos nessa e que realmente os métodos ágeis podem ajudar aí você a se organizar melhor, e talvez isso possa te motivar mais, né? Não só se organizar, né? E eu acho que aí a gente entra num outro ponto também, que muita gente pergunta pra gente o tempo todo, né? Como que eu faço para adquirir experiência se eu não tenho oportunidade no meu trabalho, ou às vezes até não estou trabalhando? Uma das formas de você adquirir experiência com gestão ágil é fazendo a gestão da sua própria vida, das suas próprias atividades, talvez dos seus próprios estudos, né? Então, para quem não está trabalhando, por exemplo, pode aproveitar esse período para estudar. E a gestão desses estudos você pode fazer usando gestão ágil. Então você pode criar um backlog do que você tem que estudar, pode fazer um planejamento de uma sprint de estudos, né, fazer uma reunião diária com você mesmo, vendo o que você estudou ontem, o que você estudou hoje, se tem alguma coisa que está te atrapalhando nos estudos. Então assim, você pode utilizar tudo isso que você está aprendendo de gestão ágil até para fazer a gestão da sua própria vida, né? E aí automaticamente você vai adquirindo experiência também, tá? Então eu acho que tem vários caminhos aí, tem várias coisas que a gente pode aproveitar, né, do que aquela brincadeira, uma frase que o Denis gosta muito de falar, né, do limão eu faço uma limonada. A gente está vivendo num limão aqui, né, deram um limão pra gente, então que limonada que a gente pode fazer desse limão? Para quem tá, ou não está trabalhando, ou não está sabendo aí, sei lá, tá com a carreira estagnada, aproveita que você está em casa, que você tem tempo para estudar, né? Eu acho que é uma das melhores formas aí que o pessoal pode, talvez, ocupar a mente de uma maneira melhor, né, do que ficar lendo notícia, ficar o tempo todo ali se correndo, olhando, porque se você for olhar a notícia, só vai ver coisa ruim, né? O que vende é notícia ruim. O jornal vive de notícia ruim, né? Dificilmente você vai ver um jornal dizendo, tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso. Não, ele vai procurar o que é ruim, porque o que é ruim é o que mais chama atenção, né? É o que vai acabar dando mais audiência pro jornal. E a pessoa que fica só o tempo inteiro lendo notícia, ela só vai alimentar isso na cabeça dela, né? E alimentando isso, ela vai alimentar mais esses sentimentos ruins de ansiedade, né, de preocupação. E o ideal é você alimentar o outro lado ali do otimismo, né, da perseverança, de acreditar que você pode sair melhor dessa crise. E eu não vejo uma outra forma melhor aí para quem está nos ouvindo do que não investir em si próprio, né, estudando, aprendendo mais, adquirindo experiência com você mesmo. Esse seria o recado que eu dou aí. Uma dica também para quem está assim muito preocupado em render, né, em mostrar o serviço, né, e com isso está acumulando muita atividade e às vezes acumula tanta atividade, aí não sabe o que vai fazer, perde os prazos, com isso aumenta a ansiedade porque ela para de produzir, né, para de entregar ali para o chefe, digamos assim, é você trabalhar a priorização, né? E se você tem dificuldade com a priorização, chama o teu líder, chama o teu chefe, chama um colega que vai atuar ali junto com você, aí é você trabalhar a sua interação com os outros colegas, né? É você dividir, e não é feio você dizer, cara, eu estou meio perdido aqui no que eu posso trabalhar. Bora trabalhar aqui e ver o que é mais prioritário. Você dividir a sua carga, né? A sua carga emocional ali. Que às vezes é uma conversa simples ali de 10, 15 minutos, você destrava e você consegue render, né? Então é uma dica aí também para quem tem dificuldade com o foco, devido à quantidade grande de demandas.
Não, perfeito, galera. E tem também aquela coisa do 8 ou 80, né? Ou você passar a madrugada inteira assistindo Netflix e chegar atrasado e não fazer nada, ou você levar o trabalho por noite adentro também, né? Vamos ter o equilíbrio aí, que é isso que vai nos dar paz e tranquilidade, né? Mas sabe que tem um outro ponto aqui que eu também vi na pesquisa e que a galera está um pouco preocupada com relação ao próprio emprego, né? A realocação, o risco de perder o emprego, ou eventualmente há muitos que acabaram aí sendo desligados, né? Só que agora é o momento que talvez a gente possa fazer como eu sempre falo, né? Do limão à limonada. Tem muita gente aproveitando esse período de quarentena para afiar aí uma. Então tem bastante gente estudando, tem bastante gente se redescobrindo profissionalmente e procurando outras formas de mitigar esses riscos aí de desligamento, ou aqueles que já foram desligados de tentar se requalificar. Vocês têm acompanhado isso? Então, falando até por conta própria, né, aqui, ao menos aqui na cidade do Quebec, muitas coisas pararam, assim como no Brasil, e ficou aquela tensão, né, o nível de desemprego aumentou bastante, mas chega um ponto que parece que as ideias, você passa a aceitar aquilo ali, aí você começa a planejar como você vai reagir, né? E nesse momento de reação, como é que eu tenho feito, né? Eu tenho olhado o que vai ser tendência assim que esse mercado reabrir, né? Então, eu tenho procurado fazer treinamentos para, por exemplo, melhorar a minha comunicação, melhorar a minha comunicação tanto com a área de negócio quanto também com a área técnica, né? Então, eu tenho procurado treinamentos que me façam relembrar aquela parte técnica ou aquelas habilidades que há algum tempo eu já não via, mas que assim que abrir o mercado vão ser necessárias para mim, né? Então, isso é uma técnica que eu tenho aplicado pessoalmente. Eu acho muito bacana esse ponto que você tocou, Theo. Estava até esquecendo de falar disso. E isso vai em encontro com o que eu sempre falo nos meus vídeos, né, de antifragilidade, de coisas antifrágeis. Isso que o Theo está dizendo nada mais é do que estudar coisas que são antifrágeis, né? Estudar coisas que vão perpetuar, não coisa que, é um negócio que você só precisa para agora. Talvez é um momento de você estudar alguma coisa que você sabe que no futuro vai ser demandado, né? E agora você está com tempo para isso. Antes você talvez não tivesse tempo para fazer isso, agora você está sendo forçado a ter tempo, né? Então eu acho que é um momento de você parar para olhar o que é tendência no mercado, ou o que vai ser tendência num pós-Covid, né, num pós-momento aí, e se antecipar, e começar a estudar essas coisas, né? E aí isso, claro, acaba sendo particular da área de cada um, né? Quem é de TI tem suas coisas para estudar, quem é de marketing tem outras coisas, quem é de RH tem outras coisas. Mas o que eu acho que é interessante é para a sua área mesmo, a pessoa olhar e parar para pensar, né? O que vai ser relevante para os próximos anos na minha área, né? E principalmente parar para pensar, depois desse momento de Covid, dessa chacoalhada que o mundo levou, o que será que talvez vai passar a ser relevante na minha área, né? E estudar essas coisas. Mas sabe o que acontece, Denis? Tem muita gente que se inibe de se readaptar porque pensa que o mercado, depois Covid, vai ser o mesmo. Como era, né? Não vai. Provavelmente não, né? Ele acha que é só um momento, mas não, isso, cara, mudou alguma coisa, né? Com certeza. Até uma das coisas que eu tenho visto muito, né? O pessoal tem vários memes também surgindo aqui, principalmente na comunidade ágil, brincando que as empresas demoraram vários anos para fazer sua transformação digital e agora foram forçadas a fazer a transformação digital em algumas semanas. Várias. E as que não estão fazendo, né? Então, sei lá, olha aí, um restaurante que já vendia num iFood da vida, ou vendia delivery, ele continua sobrevivendo, né? Aquele que nunca nem olhou para isso, só vendia ali na porta do bar, foi forçado a ser fechado e a empresa pode estar correndo o risco de quebrar, né? Estou dando um exemplo aqui, né, de um restaurante, mas isso se aplica a várias outras empresas, né, que quem não estava atento para essa transformação que o mundo está vivendo, né, da gente estar mais conectado, mais digitalizado, ou hoje, né, durante esse momento aqui de pandemia, ela foi ou forçada
a se digitalizar ou ela está saindo fora do mercado, né? E isso também vale para os profissionais, para as carreiras, né? Quem não se ligou, ou quem não estava se ligando para isso, ou agora está todo mundo antenado, está todo mundo, opa, peraí, preciso estudar, preciso me atualizar, né? E claro, não é porque a gente ensina gestão ágil que eu estou dizendo que gestão ágil é importante. É porque eu realmente acho que é a forma de gestão como que a gente pode dizer? Eu costumo brincar, né? É o gestor do futuro, que já não é mais gestor do futuro, é o gestor do presente. Memórias de um futuro esquecido, né? Porque agora o futuro já chegou, né? O futuro já chegou, é o gestor do presente. Então, quem não conhecia isso, está muito atrasado, né? Quem não conhece gestão ágil, não conhece Scrum, não conhece nada disso, pensando do ponto de vista de gestão, a pessoa está muito, muito ultrapassada, né? Então tem que correr atrás mesmo, tem que se atualizar. E não só gestão, né, Denis? Porque tem muita gente que acha que ágil é um método que você vai entregar rápido as coisas. Não, ágil é uma cultura. É uma cultura de trabalho. Então, o ágil ele vai desde ali da função operacional à função estratégica, né? Exatamente. Então, e ser ágil é se adaptar. Tem tanta gente que diz que está usando o ágil, mas está chorando porque não quer se adaptar a esse momento, né? Então, está na hora de mudar aí o mindset realmente e ver a situação de que, cara, ou você se adapta ou você não continua. Se adaptar, acho que é a palavra. Tem uma frase no livro do Jeff Sutherland, do Scrum, aquele livro mais famoso dele, né, o mais vendido. Eu acho que era um capítulo do livro que se chama Adapte-se ou Morra. Não sei se vocês lembram disso. Tem um destaque. Claro que é uma frase forte que ele colocou ali no livro, mas faz sentido, né? A mensagem que ele queria passar é: ou você se adapta ou você vai ficar para trás. E a gestão ágil nada mais é do que responder às mudanças, né? Responder e se adaptar, responder e se adaptar. É um método de fazer isso com o seu projeto que não é só uma técnica de gestão de projeto, é um jeito de viver também, né? Um jeito de você lidar com as coisas. Então, a gente lidar com esse momento novo que a gente está vivendo e se adaptar a ele, de certa forma, a gente está fazendo uma gestão ágil da nossa vida, né? A gente está sendo ágil. Sim. E é isso que é ágil, né? Ágil não é velocidade. Ágil é a agilidade do ponto de vista de se adaptar às mudanças que acontecem o tempo todo. O mundo acabou nivelando todos os profissionais ali, né? E isso a gente está falando de uma escala global. Está todo mundo aí pensando o que vai ser do próximo capítulo, né? E realmente é uma grande oportunidade para todo mundo se reavaliar, estudar, como a gente está falando aqui, mas tem um ponto importante também, que é a inteligência emocional das pessoas, né? De como lidar com isso. Porque, de repente, a pessoa foi jogada e falou: você está sozinha por você mesmo e agora você vai ter que se virar. Então, você vai ter que ter ideias de melhorar a sua formação profissional, você vai ter que equilibrar o seu relacionamento familiar, você vai ter que ter estrutura para trabalhar de casa, e ainda assim você vai ter que ser o zen budista com tudo perfeito e maravilha. Problemas vão acontecer. E a grande sacada é como você equilibra isso tudo e não pira, né? E com certeza o ágil vai te ajudar, não só no trabalho, mas se organizar a sua casa. E aqui mesmo eu tive que usar um Kanban com os meus filhos para organizar a lição de casa, porque os professores descarregaram um monte de coisa online para eles. E a gente teve que usar ali o Kanban para organizar a vidinha de cada um deles, né? Dá para usar isso em tudo, né? E isso que você acabou de falar é um exemplo de usando assim, uma prática, né? Uma coisinha pequena da gestão ágil no dia a dia. E o Denis colocou ali, ele está usando para fazer a gestão das tarefas dos filhos, né? Do que eles têm que estudar. Todo mundo pode fazer isso, né? Sim, imagina o Theo lá no Canadá fazendo um Kanban, hein, Theo? Na cozinha. Pois é, mas eu não tenho filhos ainda, então eu tô meio que ainda relax com essa parte aí. Tá fácil a vida aí. Mas tá bom, pessoal, com o último tema aqui, chegando ao final aqui dessa transmissão, a gente tem uma preocupação aí, como a gente falou, a gente acabou não concluindo a questão da realocação, né? Então, hoje, se eu fosse procurar um emprego ou uma posição para trabalhar com ágil, como a gente está falando aqui, vocês acham que ainda tem posições no mercado? Vocês acham que é muito desafiador eu conseguir uma posição de trabalho usando métodos ágeis? Quer falar primeiro? Quer que eu falo? Pode falar aí, Denis. Vamos lá. Assim, em primeiro lugar, depende da área da pessoa.
né? É o que eu sempre costumo dizer. E até trazendo pela nossa audiência da Mind Master, né? Que um dia foi, acho que 70%, 80% pessoal de TI, logo lá no começo, né? E hoje se inverteu. A gente fez a pesquisa recente, né? A gente já tem 73%, acho que deu, né? Não lembro exatamente o número. Deu 73% não é de TI. Então, a galera que está colocando gestão ágil, aprendendo sobre isso hoje, não tem mais aquele negócio, aquela estigma que tinha antes de, não, Scrum é negócio de TI. Não é, tá? E a gente tem números para provar isso. 73% da nossa audiência não é de TI. E aí, só que isso às vezes causa um problema que eu vejo as pessoas, e acaba gerando perguntas pra gente, né? Fala, pô, eu vou lá, fui pesquisar as vagas de Scrum Master, era tudo de TI. E realmente, né, a maioria das vagas, por exemplo, para o cargo de Scrum Master hoje em dia, é para uma empresa de TI ou para algum lugar de TI. Por quê? Porque o gestão ágil, o Scrum, nasceu nessa área, né, se disseminou muito nessa área. Então, a área de TI, eu costumo brincar, é mandatório, o pessoal, quem trabalha com TI, é mandatório saber gestão ágil, saber Scrum, saber Kanban, ter uma certificação. É praticamente assim, se você não sabe, você está desempregado, tá? E você não arruma emprego de novo, para quem é de TI. Para quem não é de TI, é um grande diferencial para a carreira da pessoa, tá? Principalmente para quem quer alçar um posto de liderança, de gestão na sua área, saber fazer essa gestão, que é a gestão que tem melhor se provado em ambientes de alta volatilidade, de alta mudança, né, o mundo VUCA que a gente chama, que é a gestão ágil, você saber disso te dá uma grande vantagem competitiva na sua área, tá? Então, sei lá, o cara que é advogado e também conhece gestão ágil, ele está muito mais apto a gerir um escritório de advocacia do que os outros que não conhecem. A área de RH tem usado bastante, né? A área de RH, assim, as mais variadas, né? Engenharia. Hoje em dia a gente tem aluno de tudo quanto é área, né, Denis? Até das Forças Armadas, né? Forças Armadas, tem de tudo. E assim, aí o pessoal pergunta, pô, como é que eu entro na área? Não tem essa de entrar na área. Você pode continuar na sua área, só que o que você vai fazer é você vai se especializar em gestão. E aí você vai ser uma pessoa muito melhor preparada para assumir cargos de gestão na sua área. E a melhor gestão que existe é a gestão ágil hoje, né? Esse é o grande recado. Esse é o grande segredo que você falou, Denison, de que a gestão ágil ela se aplica em qualquer tipo de negócio, porque é um jeito de pensar, um jeito de agir e um jeito de liderar que é esperado nas pessoas, especialmente nesse momento. Exatamente. E é um grande diferencial, né? Diferente de apenas o nome de um cargo. Isso, exatamente. Não é só o nome do cargo. E, assim, sempre lembrando que a gente também tem uma parcela aqui que é de TI, que nos ouve. Você que é de TI, se você não tem uma certificação em Scrum Master, você não é um especialista em gestão ágil, Kanban, corre porque aí é mandatório, entendeu? Você corre o risco sério de ficar fora do mercado, né? Bom, temos um exemplo aqui do lado, né? Ó. Uma diferença do gestor ágil para aquele gestor tradicional, aquele gestor que ama o controle, né? Que ama estar assim a superioridade, tem uma forte hierarquia, é que parece que as pessoas elas se sentem melhor no ambiente ágil, ao menos para produzir, num ambiente que confia que ela vai fazer o trabalho, que confia no que ela disse que ia fazer, que ela vai entregar com qualidade, que não vai ter ali ninguém inspecionando com uma lupa se realmente ela fez certo, né? Então, a pessoa que vai voltar, né, no pós-Covid, que ela volta com pensamento de gestão ágil, ela vai encontrar pessoas que tiveram problemas com desemprego, que tiveram problemas com pai, com mãe, que pegou Covid, que ficou doente, que passou com dificuldade. São pessoas que vão vir traumatizadas, cheias de problema, e se você vier com aquela gestão carregada do controle da pressão, você vai perder toda a sua equipe para outras áreas, né, de líderes que sabem lidar com gente. Vai perder as pessoas. Né? E perder uma equipe, que hoje, principalmente, né, o poder da mudança, o poder da inovação está na equipe, não está mais no operacional. Você perder uma equipe é alto prejuízo. Nem no chefe, né? Nem no chefe, justamente.
Pois é. Até eu tô programando aqui para fazer uma aula disso daqui, do livro Motivação 3.0, e ele fala muito disso. O que motivava as pessoas? Por que é 3.0, né? Que ele fala motivação 3.0. Claro que é uma brincadeira, não existe, não tem versões de motivação, né? Mas o autor aqui, ele meio que tentou classificar as eras da humanidade e o que nos motivava. No começo, a gente era motivado praticamente por reprodução e sobrevivência, né? A gente queria ou se reproduzir ou se alimentar para sobreviver. Quando surgiu a era industrial, empresas, essas coisas, as pessoas começaram a ser motivadas por outras coisas, né? A gente começou a trabalhar toda essa organização empresarial encontrou um outro jeito de motivar as pessoas, que era através da punição ou recompensa, que era o que a gente fazia com os animais, né? E aí foi trazido para as empresas. Ou você pune ou você recompensa em caso de coisas... Se teve um comportamento de acordo com o que você queria, dá recompensa, dá um salário, dá um bônus, ou algum tipo de recompensa. Chicote ou cenoura? O comportamento que não foi, chicote, né? Que era o que a gente fazia com os animais. E por muito tempo as empresas foram assim, né? Ou a motivação era ou punição ou recompensa. Ou vai ser mandado embora, ou sei lá, vai receber algum tipo de punição ali em público, no meio da galera, ou, para quem foi bom, recompensa. E aí o autor diz que esse modelo de punição, que ele chama de motivação 2.0, né, que é a motivação ou pela punição ou pela recompensa, ele funcionou muito bem durante um bom tempo aí das indústrias, né? Enquanto os nossos trabalhos eram mais mecânicos. Então, a pessoa ali que tem um trabalho mais mecânico, um trabalho que trabalha menos com a cabeça, mais com a mão, isso funciona, de certa forma, né? Claro que a mente da pessoa, ela pira, né? A gente vê ali, não sei se você já assistiu aquele filme do Chaplin, como é que chama? Que faz a brincadeira lá, que fica apertando o parafuso. O funcionário ali de uma fábrica, né, que só fica apertando o parafuso, ele vai apertar melhores parafusos com recompensa ou não, de acordo com recompensa ou punição, né? Mas a saúde mental dele vai pro saco, né? Acaba com a saúde mental. E a gente viveu aí praticamente uns 100 anos, mais ou menos, disso, né? Das pessoas com uma preocupação zero com a saúde mental das pessoas e se preocupando só com o retorno financeiro do seu trabalho, ou o retorno da produtividade do trabalho das pessoas, né? E conforme a gente foi avançando no tempo, e aí o autor diz aqui, a gente foi cada vez mais tendo trabalhos de natureza intelectual, cada vez, que é o que a gente chama de trabalhadores do conhecimento, né? E hoje em dia, a maior parte do trabalho que acontece no mundo, que gira a economia, são de trabalhadores do conhecimento. São pessoas que trabalham com a cabeça. Então, e por que isso aqui, né, toda essa gestão ágil pegou em cheio o pessoal do TI há muito tempo atrás? Porque TI é 100% trabalho com a cabeça, né? Não é nada... o programador, ele está ali pensando nos problemas, ele só passa para um software a solução daquilo. Então é um trabalho 100% mental, né? E vários outros, né? Então a gente tem, sei lá, jornalismo, a gente até comentou aqui de direito, né, advogado, sei lá, a grande maioria da natureza dos trabalhos hoje são mentais, tá? A gente tem muito trabalho mental e cada vez menos trabalho manual. O trabalho manual está sendo robotizado, está sendo automatizado ou seja, por computadores ou por robôs, né? E quem trabalha com a cabeça não funciona muito bem esse sistema de motivação por punição ou recompensa. E aí, esse livro aqui, depois eu vou fazer uma aula só disso, tá? Só para explicar isso aqui para vocês. Ele mostra vários experimentos que o autor fez. Se o pessoal comentar aí, pedir bastante, a aula sai, hein? Ah, pode crer, né? Quem estiver ou assistindo no podcast, ouvindo no podcast ou assistindo no YouTube, comenta aqui que quer. Como é que é o nome do livro, pessoal do podcast? O nome do livro é Motivação 3.0, tá? Do Daniel Pink. E aí ele diz que os trabalhadores, e ele fez vários experimentos, né? E ele percebeu que quando o trabalho, a natureza do trabalho é intelectual e mas não é isso. Você vai contar qual é a terceira, a 3.0? Só vou contar o que é. Só vou contar o que é. Mas não vou entrar no detalhe, não. O detalhe vai ter na aula aí. Eu vou comentar aqui embaixo, porque eu quero receber essa aula aí. É verdade. Hashtag eu quero, né? Boa, hashtag eu quero. Quero a aula da Mindmaster. Mas, enfim, o trabalhador do conhecimento, ele não se motiva por punição ou recompensa, tá? E pelo contrário, nos experimentos que o cara fez no livro aqui, não só ele fez, né, mas ele analisou vários outros experimentos,
tanto a criatividade quanto o desempenho de quem trabalha com a cabeça diminui quando entra num ambiente de estresse, um ambiente de alta cobrança, de muita punição, ou até mesmo quando tem muita recompensa, a pessoa entra, ela fica estressada porque ela quer aquela recompensa, né? O bônus é tão gigante para quem for o melhor, e aí todo mundo fica desesperado e acaba não produzindo, não consegue. Uma prova dessa aí é o Scrum Master sentado do lado do desenvolvedor, esperando o desenvolvedor terminar o código. Aí ele não consegue terminar. Não consegue, o desenvolvedor vai convidar gentilmente para o Scrum Master sair de perto dele. Exatamente, isso acontece. Né? E a gente vê, né, isso que você acabou de falar para a gente é um exemplo empírico que você já deve ter visto acontecendo. Né, eu já fiz isso. Ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que a motivação hoje em dia não é mais essa, né? A motivação é outra. E aí o que motiva? Vou contar só na aula. Tá bom, vou dar uma palhinha. Uma palhinha só, tá? De uma coisa. Uma das coisas que motiva é ter... a pessoa tem que... ver um propósito naquilo que ela está fazendo, né? Ela não tem que trabalhar sem sentido, ela tem que, para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Faz sentido? Né? E aí a questão ágil entra nisso, ela dá foco para as pessoas, todo mundo sabe, a gente tem transparência, né? Todo mundo sabe para onde está indo, por que está fazendo. Isso aí é no próximo capítulo, né, Denison? Mas no próximo capítulo, numa próxima aula, a gente se aprofunda para vocês. Eu tenho uma questão inversa, Denison. No caso, o cara que é gestor, no caso aí da indústria, por exemplo, que ele gere uma equipe que faz bastante esse trabalho manual. Mas ele ouviu falar ali no ágil que é um negócio cool, é um negócio interessante, ali descolado. Seria possível ele implementar alguma coisa de ágil numa equipe que é tão operacional, tão burocrática? Faria sentido ele fazer algum curso, por exemplo, nessa área para melhorar isso aí? Eu acho que com certeza. Porque assim, ele tá usando, mesmo que... É aquilo que a gente comentou, né? Mesmo trabalhos que antigamente eram 100% manuais, né? Vamos supor, uma fábrica. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem processos de automação das fábricas, né? E mesmo, vamos supor, uma fábrica de automóveis, há 50 anos atrás era todo mundo manual lá, né, fazendo. Hoje em dia não, é tudo robô. E quem opera os robôs? São pessoas. Né? São pessoas, né? Que trabalham com a cabeça. Civil, manutenção predial, eu mesmo tive a oportunidade de contar. A indústria, né? Eu acho que a indústria está sendo automatizada e está cada vez mais tendo trabalhadores do conhecimento. E para gerir trabalhadores do conhecimento é gestão ágil, né? É esse novo tipo de gestor que a gente está comentando aqui. Então aquela cabeça antiga que o Theo comentou, do cara do chicote, né? Do controlador ali, que motiva pela ou punição ou recompensa, isso não funciona mais hoje, tá? Pode funcionar em um ou outro caso, mas como funciona a curto prazo, não perpetua, né? E hoje, quem quiser liderar equipes, quem quiser ser um gestor, e quem quiser ter sucesso na carreira com isso, precisa aprender. Precisa mudar um pouquinho aí a cabeça, né? E aprender a trabalhar dessa forma. Então, nessa quarentena, conectando tudo isso que a gente falou, o ideal é que a gente aproveite para formar a nossa cabeça, aprender um pouco mais de gestão ágil para ser um profissional melhor, afiar aí o nosso instrumento e nos preparar aí para esse mundo que vai ser completamente novo, né? Exatamente. Isso aí. Bom, é isso, né? Acho que a gente está chegando no fim aqui, né? Estamos chegando no fim, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu aqui conosco, mais uma vez dar boas-vindas ao Theo aqui para o nosso time da Mindmaster. E nos despedir aqui, o Denison tem algumas últimas palavras, eu já vou dando meu tchau aqui, muito obrigado. Theo, quer falar alguma coisa? Obrigado aí, pessoal, pelo acolhimento. Se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários, principalmente se você quer assistir a próxima aula que o Denison se propôs a passar aí para a gente. Eu já vou deixar aqui o eu quero nos comentários. Beleza. Valeu, Theo, e obrigado, seja bem-vindo, Theo, aqui, né, para Mindmaster, obrigado aí, obrigado a todo mundo que ou nos escutou no podcast ou nos assistiu aqui no YouTube, e como o Theo comentou, o Theo falou, comenta aqui embaixo, né, se você quer a aula aí de motivação 3.0, que eu preparo ela. Se tiver bastante comentário, eu vou preparar uma aula só disso aí também, tá? E lembrando que, eu acabei de pensar aqui uma outra coisa que a gente pode fazer também, tá? E se vocês quiserem, deixa o feedback aqui pra gente também, com relação a isso. Eu pensei que a gente podia fazer, talvez, alguns desses episódios ao vivo e pegando as dúvidas do pessoal e respondendo
na hora, né? Mas deixa para os próximos episódios, talvez a gente possa fazer isso. Se a galera quiser, comenta aqui também, a gente vai sentindo que... Aí é no ao vivo, né? Aí botou a pergunta lá, tem que responder. Beleza, então. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Obrigado, Theo. Obrigado, Denis. Valeu. A gente sempre diz um abraço e seja ágil. Seja ágil. Seja ágil. Valeu.